Aposentadoria do farmacêutico no INSS. Neste vídeo eu vou te explicar como funciona essa aposentadoria junto ao INSS. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora eu vou te explicar como funciona a aposentadoria junto ao INSS, a aposentadoria do farmacêutico junto ao INSS. O farmacêutico é o profissional perito no uso de medicamentos, de fármacos, bem como nas consequências desses fármacos no organismo humano. Ele trabalha no desenvolvimento, na análise, na produção, na manipulação e na dispensação de medicamentos, fármacos e remédios de forma geral. As responsabilidades do farmacêutico, elas abrangem diversas áreas, como por exemplo a farmácia comunitária, as farmácias de hospitais, indústria farmacêutica em geral, pesquisa, regulação e vigilância sanitária, além de outras áreas. Essa profissão ela vem evoluindo muito ao longo dos anos, e o farmacêutico ele pode atuar em diversos locais de trabalho. Ele pode atuar em uma farmácia comercial, ele pode trabalhar em uma farmácia hospitalar, ele pode atuar em um laboratório particular, em um laboratório dentro de um hospital, ele pode trabalhar em diversos locais de trabalho. E ao exercer a sua atividade, um dia ele vai precisar pedir a sua aposentadoria junto ao INSS. Neste vídeo eu vou explicar justamente isso. Quais são os requisitos da aposentadoria do farmacêutico, quando é que ele adquire o direito de se aposentar junto ao INSS. Meu nome é Lívia Oliveira, eu sou idealizadora deste canal que se chama Simplifica INSS, e eu venho há 5 anos trabalhando aqui na internet explicando sobre direito previdenciário. Já fui servidora do INSS de 2013 a 2022 e a partir de 2022 eu atuo aqui na internet orientando as pessoas e assessorando em benefícios previdenciários. Se ficar alguma dúvida, você pode compartilhar aqui a sua dúvida nos comentários. Você pode me seguir também lá no @simplificainss. Junto ao INSS, o farmacêutico ele pode obter ou pode ter direito a alguns tipos de aposentadoria, como por exemplo, aposentadoria especial para aqueles farmacêuticos que trabalham em hospitais ou expostos a alguns agentes nocivos, como agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos. Se o farmacêutico tem em sua atividade a exposição a esses agentes que causam malefício à sua saúde, ele vai ter direito sim à aposentadoria especial, seguindo os requisitos da aposentadoria especial. Outro tipo de aposentadoria que os farmacêuticos têm direito junto ao INSS é a aposentadoria por idade. E eu vou explicar também sobre a aposentadoria por idade nesse vídeo. Outro tipo de aposentadoria é a aposentadoria por tempo de contribuição para os farmacêuticos. Eles também têm direito a esse tipo de aposentadoria junto ao INSS. Aposentadoria da pessoa com deficiência para os farmacêuticos é o quarto tipo de aposentadoria do farmacêutico junto ao INSS. E a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Se o farmacêutico ele sofrer algum acidente, se ele obtiver alguma doença que vai causar uma incapacidade para o trabalho, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez junto ao INSS, desde que ele seja segurado do INSS. E a importância aqui é conscientizar para o segurado que é farmacêutico sobre a importância de estar com as contribuições em dia para o INSS, para que o segurado ele tenha o direito a se aposentar. Cada um desses tipos de aposentadoria do farmacêutico para o INSS, o farmacêutico ele tem que ter contribuído para o INSS
com o tempo suficiente para aquele benefício específico. Cada um desses tipos de aposentadoria tem os requisitos próprios. Eu vou explicar um pouquinho como funciona cada um desses tipos de aposentadorias. Se você é farmacêutico e quer saber qual a melhor aposentadoria para você, eu recomendo que você busque o seu planejamento previdenciário, busque a realização do seu planejamento previdenciário por meio de um especialista em direito previdenciário. Nossos contatos estarão aqui abaixo na descrição do vídeo. A gente já atua há vários anos em direito previdenciário e a gente é especialista também em realizar planejamentos previdenciários. Para saber qual o objetivo do planejamento previdenciário é saber qual a melhor aposentadoria para o segurado, quando é que o segurado vai atingir cada uma das regras de transição e qual vai ser o melhor tipo de aposentadoria para que ele solicite junto ao INSS. Primeiro eu vou explicar como funciona a aposentadoria especial do farmacêutico. A aposentadoria especial ele é um benefício previdenciário destinado àqueles farmacêuticos que desempenharam a sua atividade expostos a alguns agentes nocivos, sejam agentes químicos, agentes físicos ou agentes biológicos, ou seja, no seu manuseio, na sua atividade diária, o profissional estava exposto cotidianamente, rotineiramente, àquele agente que causa malefício à saúde. A aposentadoria especial, diferentemente da aposentadoria comum, ela exige 30 anos de contribuição para a mulher, era a comum, ou 35 anos de contribuição para o homem. A aposentadoria especial, aqui é a aposentadoria por tempo de contribuição comum. Já na aposentadoria especial, o segurado ele tem o direito de se aposentar mais cedo, com menos tempo de contribuição. No caso dos farmacêuticos, geralmente é com 25 anos de atividade, porque a atividade dele é considerada uma atividade de risco leve. E atividades de risco leve, o segurado se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição exposto àquele agente nocivo, sem ter uma necessidade de atingir uma idade mínima. No caso específico dos farmacêuticos, a gente sabe que existe uma exposição a algumas substâncias químicas, dependendo do local que ele trabalhe. Agentes biológicos é a exposição mais comum, porque o farmacêutico geralmente ele está em contato direto com aquelas pessoas que apresentam algum tipo de patologia e há aquela exposição àquele agente biológico. Lembrar que o farmacêutico, para ter direito à aposentadoria especial no INSS, ele vai ter que apresentar o seu PPP, o seu perfil profissiográfico previdenciário. E o farmacêutico também ele tem que saber aonde é que ele vai se aposentar, porque se ele for um servidor de regime próprio, ele não vai se aposentar pelo INSS, ele vai se aposentar lá no regime próprio. Ou às vezes o farmacêutico ele trabalha em uma farmácia comercial e mesmo assim ele trabalha em um hospital, ele é vinculado aos dois regimes, ao regime geral e ao regime próprio. Aí, neste caso ele pode obter duas aposentadorias dependendo da forma em que ele se vincule ao INSS. A reforma da Previdência, a partir de 13 de novembro de 2019, ela trouxe algumas alterações para o benefício da aposentadoria especial do farmacêutico junto ao INSS. Ela exige uma idade mínima para que o segurado ele possa se aposentar de modo especial, ou seja, utilizando o seu tempo especial. No caso da sua atividade, que é de baixo risco, da atividade do farmacêutico, ela é considerada uma atividade de baixo risco. Então, a idade para o baixo risco é 60 anos de idade. Então, o farmacêutico ele tem que ter os 25 anos de atividade e os seus 60 anos de idade, porque a sua atividade ela é uma atividade de risco baixo. Se fosse uma atividade de risco moderado, ele poderia se aposentar com 58 anos de idade. E se fosse uma atividade de risco elevado, com 55 anos de atividade. Porém, o farmacêutico, no geral, ele é enquadrado, a sua atividade ela é enquadrada como uma atividade de baixo risco. Ele vai se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição, ou seja, exposto àquele agente nocivo que ele está exposto, e 60 anos de idade. Se o farmacêutico ele já vinha contribuindo com o INSS antes da data da reforma, ele vai entrar nos parâmetros da aposentadoria especial por pontos, que é a aposentadoria que não vai exigir
uma idade mínima para ele se aposentar. Ele vai ter que se aposentar pelos pontos que ele vai atingir junto ao INSS. Eu vou já explicar quais serão os pontos para que esse segurado atinja e consiga se aposentar em 2025 no INSS. No caso da aposentadoria especial por pontos, se o segurado ele já contribuía para o INSS antes de 13 de novembro de 2019, o farmacêutico, ele pode atingir a regra dos pontos, a aposentadoria especial por pontos. Neste caso, ele vai ter que ter os 25 anos de atividade, que é a atividade de baixo risco para o farmacêutico, e ele vai ter que atingir 86 pontos. Como é que você vai calcular os seus pontos? Você vai somar o seu tempo de contribuição com a sua idade. Aí você vai somar tudo e vai verificar se você tem 86 pontos e 25 anos de tempo de contribuição. Neste caso, você atingindo a pontuação de 86 e tendo os 25 anos de tempo de contribuição exposto à sua atividade especial, você vai ter direito à aposentadoria especial por ponto. A grande desvantagem é que após a reforma da Previdência, a aposentadoria especial ela sofreu drásticas mudanças, e uma das mudanças que mais prejudicou o segurado foi o cálculo do valor do benefício. O cálculo do valor do benefício, se você atingiu os requisitos somente após a reforma, ou seja, somente a partir de 13 de novembro de 2019, vai ser o cálculo comum, ou seja, vai ser a média aritmética simples de todos os seus salários de contribuição desde julho de 1994 até o dia que você vai se aposentar, e vai ser aplicado o percentual de 60% sobre essa média, mais 2% a cada ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição, se você for mulher, ou mais 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição, se você for homem. Ou seja, se você for homem, você tem 25 anos de tempo de contribuição em atividade especial, você vai ter 5 anos a mais. 5 vezes 2, 10. Então, o valor do seu benefício vai ser 10% mais os 60%, ou seja, vai ser 70%. Da sua média, você vai receber 70% do valor. Enquanto que antes da reforma, o valor da aposentadoria especial ela era 100% do salário de benefício, ou seja, era 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição, que antes da reforma o cálculo do salário de benefício também era diferente. Então, essas são as regras da aposentadoria especial para o farmacêutico em 2025. Eu já expliquei que para que o farmacêutico ele comprove a sua atividade especial, ele vai ter que apresentar o seu PPP. Não basta ele falar para o INSS que ele é farmacêutico, ele tem que apresentar o seu PPP. O PPP dele, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, é o documento que o INSS exige para que o segurado se aposente mais cedo, para que o segurado se aposente pela atividade especial que ele executa. O PPP ele tem que ser preenchido corretamente, com as informações adequadas, todos os campos preenchidos e corretamente, para que aquele PPP indique que aquele segurado realmente ele estava exposto a um agente nocivo e ele tem um enquadramento na sua atividade como atividade especial. A gente pega muito caso de pessoas que apresentam o PPP de qualquer forma e a aposentadoria é negada porque o INSS não reconhece essa atividade especial, porque o documento ele não foi apresentado da forma correta, não foi preenchido corretamente. Então é interessante sim você buscar ajuda previdenciária no momento de você pedir a sua aposentadoria junto ao INSS. Essa é a aposentadoria especial do farmacêutico. Agora eu vou explicar um pouco como funciona a aposentadoria por idade do farmacêutico. Você pode dizer assim, não, Lívia, eu não quero aposentadoria especial, eu ainda não tenho tempo de contribuição para enquadrar na atividade especial, eu quero aposentadoria por idade. E às vezes a aposentadoria por idade ela é até melhor do que a aposentadoria especial, dependendo da idade do segurado, porque na aposentadoria por idade urbana a gente pode fazer a regra do descarte, enquanto que na aposentadoria especial a gente também pode fazer a regra do descarte, mas é mais difícil aplicar a regra do descarte do que na aposentadoria por idade. As regras da aposentadoria por idade para o farmacêutico em 2025 são as seguintes: o farmacêutico ele tem que possuir, para farmacêutica mulher,
62 anos de idade, mais 15 anos de tempo de contribuição, mais 180 meses de carência. Esses são os 3 requisitos da aposentadoria por idade em 2025 para a mulher. Já para o farmacêutico, o homem, ele precisa possuir 65 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição, mais 180 meses de carência. Neste caso da aposentadoria por idade, não precisa apresentar PPP, mas se ele tiver exercido alguma atividade especial, é bom sim apresentar o PPP, porque aumenta o tempo de contribuição desse segurado. A gente pode pedir a conversão do tempo especial em tempo comum, e quanto maior o tempo de contribuição do segurado, melhor vai ser o valor do seu benefício. Essa conversão do tempo especial em tempo comum vai aumentar o tempo de contribuição do segurado e vai fazer com que eleve o valor do seu benefício, o valor da aposentadoria que ele vai receber. Então é interessante fazer o planejamento previdenciário também para este caso da aposentadoria por idade junto ao INSS, para a gente verificar o quanto que o período especial vai elevar a sua atividade junto ao INSS. No caso do farmacêutico que exerceu períodos de atividade especial, ou seja, que trabalhou em hospital, que trabalhou em um laboratório, trabalhou em uma atividade que vai lhe garantir aquele tempo como tempo trabalhado de forma especial. Além da aposentadoria por idade para os farmacêuticos, nós vamos explicar um pouquinho sobre a aposentadoria por tempo de contribuição para os farmacêuticos. São 4 regras as aposentadorias por tempo de contribuição junto ao INSS. Segue as regras das aposentadorias comuns. O segurado ele precisa possuir, se for mulher, 30 anos de tempo de contribuição, se for homem, 35 anos de tempo de contribuição, em cada uma das 4 regras. Cada uma das regras é a regra da idade mínima ou idade progressiva, a regra dos pontos, a regra do pedágio de 100% e a regra do pedágio de 50%. Cada uma dessas regras, elas têm requisitos adicionais. Ou seja, a regra dos pontos, em 2024, o segurado homem, ele precisa possuir 102 pontos, enquanto que a mulher precisa possuir 92 pontos. A regra da idade progressiva, o homem precisa possuir em 2025 64 anos, a mulher precisa possuir 59 anos. Já na regra do pedágio de 100%, a gente tem que verificar o tempo de contribuição que esse segurado tinha até 13 de novembro de 2019, verificar quanto tempo faltava para ele atingir os 30 anos de tempo de contribuição se for mulher ou os 35 anos de tempo de contribuição se for homem, e aí vai ser aplicado o 100% do pedágio, ou seja, se faltava 5 anos, ele tem que contribuir mais 5 anos, os 5 que faltavam mais os 5 do pedágio. E a regra do pedágio de 50%, a farmacêutico ou farmacêutico tem que ter até 13 de novembro de 2019, se for farmacêutica, 28 anos de tempo de contribuição, e se for farmacêutico homem, 33 anos de tempo de contribuição para que ele atinja o requisito para a regra do pedágio de 50%. Aqui no canal eu tenho vídeos explicando sobre como funciona cada uma das regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, porque são regras mais específicas. Só nesse vídeo não tem como a gente explicar, mas é só você buscar cada uma dessas regras aqui no meu canal que vai ter vídeo explicando sobre cada uma dessas regras. Além da aposentadoria por tempo de contribuição para o farmacêutico, nós temos também a aposentadoria da pessoa com deficiência para o farmacêutico e para a farmacêutica. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, tem a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui no canal também tem vídeos explicando como funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência, que segue os parâmetros para a aposentadoria do farmacêutico, ou seja, o farmacêutico que for pessoa com deficiência, ele se enquadra na aposentadoria da pessoa com deficiência, e aí você pode assistir vídeos de aposentadoria da pessoa com deficiência para você entender os requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência. A grande vantagem da aposentadoria da pessoa com deficiência, gente, é que a aposentadoria, esse tipo de aposentadoria, ela não sofreu muito com as regras da reforma da Previdência. O valor do salário do benefício, o cálculo é diferente, faz com que o salário do farmacêutico que for pessoa com deficiência seja melhor, e também o salário do benefício, do salário
o salário não, a RMI, a renda mensal inicial, que vai ser calculado da forma diferente na aposentadoria da pessoa com deficiência. Além dessas, tem a aposentadoria por incapacidade permanente para o farmacêutico, como por exemplo, o farmacêutico exercia a sua atividade e sofreu um acidente, ficou incapacitado para o trabalho, aí ele vai ter direito à sua aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Na aposentadoria por invalidez, gente, o farmacêutico ele tem que estar contribuindo, ele tem que estar ativamente pagando o INSS ou ele tem que estar dentro da qualidade segurada. Se ele pagou o INSS lá no passado e hoje ele não está pagando e ele se acidenta, ele não vai ter direito à aposentadoria por invalidez no INSS. Por isso, da importância do farmacêutico buscar o seu planejamento previdenciário para a gente implementar estratégias para que ele sempre esteja com a sua qualidade de segurado junto ao INSS em dias. Estas são as regras das aposentadorias para o farmacêutico em 2025 junto ao INSS. O conselho que eu dou é você, farmacêutico, buscar o seu planejamento previdenciário o quanto antes para verificar quando é que você vai ter direito, quais são as pendências no seu CNIS, como resolver essas pendências no CNIS, porque o momento da aposentadoria é um momento que gera muitas dúvidas, muitos conflitos, às vezes o segurado se frustra, pois pede a aposentadoria no INSS achando que vai ser um valor e na verdade vai ser outro valor. Então busca um especialista em direito previdenciário para que realmente você se conscientize do valor que você vai receber na sua aposentadoria e de qual vai ser a melhor aposentadoria que pode ser aplicada no seu caso. Me segue lá no @simplificainss. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.